Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. Hoje estamos com mais um quadro do Conectando Nós e teremos com a gente Ana Paula, uma querida que topou entrar aqui para o nosso nozinho, falando sobre um tema muito diferente do que a gente costuma discutir aqui, que será o tema os nós dos atendimentos clínicos nas dependências. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Acho que esse tema é um tema assim que muito diferente aqui para nós, né, meninas? Que acho que nenhuma de nós tem essa demanda e acho que você vai poder contribuir muito aqui com nós e quem está ouvindo a gente. A primeira coisa, eu quero te pedir para se apresentar também e falar já um Uhum, pouquinho, aquecendo esse motor para a gente, que é um tema novo aqui. uhum. Obrigada pelo convite, Lê. Obrigada, meninas. É, Bom, eu sou psicóloga, né? Então, acho que isso vai ser uma coisa que a gente tem em comum aqui. Eu hoje trabalho como pesquisadora na área de uso de drogas, e eu também tenho alguns atendimentos clínicos, alguns horários de atendimento que eu atendo clientes com essa demanda de transtorno por uso de substância. E o meu mestrado e agora o meu doutorado é nessa área. Especificamente, acho que eu sou um pouco diferente da experiência de vocês, no sentido acadêmico e de clínica, porque eu atendo na abordagem cognitivo-comportamental. Eu sei que algumas de vocês trabalham também com isso, mas eu acho que eu tenho mais essa essa abordagem como abordagem que eu uso regularmente, né? E, e eu tenho a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental e venho trabalhando então com dependências desde o final da graduação, praticamente, até hoje. E é isso. A gente tem uma convidada internacional hoje, eu esqueci de falar isso na apresentação Ah! dela. Ana, como que foi o seu processo, né? Acho que até chegar aí e estar fora do Brasil nesse momento, Uhum, trabalhando de alguma forma, né? Que acho que uhum, o que te levou aí também foi a psicologia. Conta um pouquinho da sua história pra gente, dentro da psicologia ali, uhum, como você uhum. chegou até aqui. Bom, acho que eu saio da graduação, assim, acho que como a maior parte das psicólogas, muito preocupada com o que eu vou fazer e como que eu vou me colocar no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo tinha um interesse nessa área de uso de substância, de dependência, e já estava fazendo a minha especialização quando uma conhecida minha do Mackenzie, que foi onde eu estudei, entrou em contato comigo falando: Olha, eu estou trabalhando numa clínica, eu sei que você tem um interesse em atuar na área de drogas e que você está estudando isso é, indiretamente por conta da especialização, olhando mais especificamente para esse fenômeno. Queria saber se você topa vir aqui conhecer, porque a gente está precisando de uma psicóloga. E aí eu tinha acabado de pegar o CRP, né? E quando eu entrei na psicologia, uma das coisas que eu mais me interessava era psicose em decorrência, né, do consumo de drogas alucinógenas. Então, isso já era uma coisa, assim, no começo da graduação, e aí quando eu terminei veio essa oportunidade, eu falei, não, mesmo assim, tá 100% pronta, eu vou e vamos ver o que vai acontecer. Então, essa minha trajetória, né, nessa área, ela começa formalmente nesse momento, né? E aí eu fiquei nessa clínica por um período, né? E aí eu optei por sair. E aí teve, acho que ainda nessa transição de sair dessa clínica e ainda ter interesse na área acadêmica,
eu, eu comecei a olhar grupos de pesquisa que me interessavam, né? E aí foi onde eu cheguei num grupo de pesquisa que, que, que olhava para esse fenômeno, mas também estudava outras ferramentas, como, por exemplo, o mindfulness, para ajudar como coadjuvante no tratamento para transtorno por uso de drogas. É, nessa época, eu não tinha tanto conhecimento mesmo das possibilidades, sabia um pouco de entrevista motivacional, sabia mais de TCC mesmo, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre essas possibilidades de tratamento associados. E aí foi quando eu conheci o Mindfulness, e aí nesse grupo de pesquisa foi onde eu fiz o meu mestrado. E aí o meu mestrado ele foi dentro de comunidades terapêuticas, onde eu investiguei a viabilidade de um protocolo de mindfulness de 8 semanas para a prevenção de recaída em pacientes que tinham poliuso, né? Então, e aí assim, foi quando eu, de fato, entrei para essa área e aí comecei a formalmente estudar mais, né, esse tema. E aí eu fiz o mestrado, e aí terminei o mestrado e queria muito ainda continuar na área acadêmica e nessa área de drogas, porque eu percebo que existe uma certa. E aí falo também de mim, da minha experiência, né? De uma insegurança, de eu não me sentia pronta para atender quando eu fui atender essa demanda, né? É, então eu percebo que existe aí uma dor profissional para grande parte dos profissionais com os que eu converso, que é eu não sei o que fazer com essa demanda, né? Chega a Uhum. demanda e eu falo, e aí, né? Então, acho que também respondendo um pouco a essa dor que eu tive, eu comecei a ficar cada vez mais interessada nisso, e aí fui fazer aí eu decidi aplicar para doutorado fora do Brasil, e aí eu tinha achado alguns grupos de pesquisa que eu tinha gostado muito, tanto aqui na Dinamarca, que é onde eu estou agora, quanto um outro grupo de pesquisa na Holanda, né? E, e aí, por uma série de razões, enfim, esse era o meu grupo mais que eu queria mais estar, né? Tinha a ver muito com os meus valores e tudo mais. Então, quando eu fiz as inscrições e escrevi os projetos e tudo, o meu projeto foi desenhado para fazer nessa instituição que eu tô e com esse grupo. E aí rolou, né? E aí eu tô aqui. Legal, Ana. Você tá há quanto tempo aí? Eu tô aqui agora fazem 7 meses, Sete né? meses já. Já fazem 7 meses, passou voando. Eu conheci a Ana pegou o voo no outro dia e já estava saindo fora do Brasil. É. Mas muito legal, Ana, saber da tua trajetória, saber dessa trajetória acadêmica também, assim, né? Acho que para muitas pessoas que estão escutando, isso pode ser muita inspiração também, né? De Uhum. você Com falar assim, olha, eu certeza. não me sentia pronta, né, naquele momento, mas eu fui, né? Eu me arrisquei, eu queria, eu desejava, era o que fazia sentido para você, assim. Eu Uhum. gostei muito de saber da tua trajetória. E numa Ai, que área bom. que tem, acho que a gente, dentro da clínica, é difícil a gente ter esse contato maior. Não sei, meninas, o que que vocês acham? Eu acho que esse contato é um contato que aparece pouco na clínica, mas também em virtude do que a gente escuta muito, né? Eu achei muito interessante a Ana falar que é uma dor, né? Que a gente não sabe o que fazer com essa demanda, porque a gente escuta justamente o contrário, né? O uso abusivo de substâncias é difícil tratar, precisa de muita coisa, precisa de muita ferramenta, você precisa lidar muito com a frustração, né? Então, eu queria saber da Ana, como é que é? Que imagino que deva ser um desafio enorme, né? Mas muito prazeroso também. Uhum. Eu tava pensando um pouco nisso, assim, depois que, enfim, a gente teve a ideia de fazer o episódio e tudo, eu fiquei pensando um pouco sobre algumas coisas que eu já escutei,
e algumas coisas que eu já senti, né? E uma das coisas que meio que é unânime é essa questão das pessoas dizerem da frustração, né? De atender uma população que tem uma dependência. E, e eu acho que eu sentia muito mais essa frustração quando eu estive em ambiente de tratamento, né? Um ambiente fechado de tratamento. Ali, tive, então, dentro tanto de comunidade terapêutica quanto em clínica privada, um contato com pacientes com uso muito crônico. Então, com um transtorno muito cronificado, e aí, de fato, né, acaba sendo um processo que é bem de formiguinha, né? Dentro da clínica privada, assim, quando eu digo clínica privada, eu digo do consultório, tem alguns pacientes crônicos, mas a impressão que eu tenho, que tiveram uma questão crônica, a impressão que eu tenho é que eles estão num outro momento também, de perceber que aquilo de fato que é de fato um problema, de ter uma consciência de que aquele hábito precisa, ser revisto. Então, de uma forma aqui até talvez cuidadosa, eu vou dizer que no consultório eu não experiencio tanto a frustração, mas na clínica de tratamento é mais frustrante. Ô, E, Ana, e eu fico. pode, Pode falar, pode falar. não, eu tava só pensando alto. Ai, gente, eu fico aqui pensando um pouquinho também, até, né, estava conversando com uma colega agora há pouco, também psicóloga, e a gente falando sobre essa questão da dependência e do vício, né? Eu queria pedir para você, assim, tentar definir um pouco melhor isso, porque acho que muitas vezes a gente também se conecta à dependência ou vício a Uhum, somente o uso de substância, o uso, né, de drogas ilegais, enfim. sim. Como que a gente poderia definir um pouco melhor isso? Uhum. Eu acho que a gente precisa primeiro contextualizar, né? Hoje, o DSM, ele vai discutir o uso de substância de duas formas, né? Os transtornos induzidos por substância e os transtornos por uso de substância. Quando a gente pensa em transtorno induzido, a gente pode falar aqui sobre os sintomas de abstinência, um transtorno psicótico, né? Um episódio psicótico, não um transtorno psicótico, desculpa. Então, aqui a gente vai falar dessa leva, que é essa pessoa que consome uma substância, e ela tem meio que um efeito daquela substância. E aí, quando a gente fala da dependência, que é popularmente conhecida como dependência, vício, entre aspas, entre outras nomenclaturas, a gente tem comportamentos que envolvem 4 categorias, né? Restrição de comportamentos, então um empobrecimento aí comportamental. Uma restrição também de atividades, né? Um comportamento, uns sintomas, né? De dificuldade de controlar o comportamento de consumo. Então, isso aqui a gente pode pensar em, de fato, né, aquele comportamento mais compulsivo e etc. A gente também fala, né, de um aspecto que envolve reações fisiológicas e, enfim, respostas fisiológicas em relação ao consumo de determinada substância. Então, aí a gente volta para a indução, né? Que é sintomas de abstinência, tolerância, enfim. E aí, uma coisa importante, né, que é um diferencial, é uma sucessiva ação em prol do uso dessa substância, mesmo que existam prejuízos, sejam eles em quaisquer categorias da vida, né?
E aí, enfim, então esses são os 4 grupos que a gente pode pensar quando a gente fala de diagnóstico. E aí, no DSM, existem 10 substâncias que são consideradas ali para se referir a transtorno por uso de substância, né? Então, tem cafeína, anfetamina, álcool, cocaína, maconha, entre outros. E aí, quando a gente pensa em comportamentos que podem ser aditivos, que eu acho que entra um pouco nessa sua fala, a gente pode pensar, no DSM está descrito o transtorno do jogo, né? Que aí pode entrar também no aspecto ali de uso de internet, né? Mas esse é o único transtorno comportamental de dependência que é descrito no DSM. Isso significa que não existam transtorno por uso de pornografia ou sexo, entre outros? Não. Mas hoje a literatura ela não está muito sólida nisso, né, nesse conhecimento, e deixa aí esse ainda para as próximas edições do DSM comportamentos aditivos, né? E a gente chama como o transtorno por uso de substância envolve uma substância específica, o comportamento aditivo é entendido como que é falado? Transtorno. Nossa, não lembro agora a palavra em português, mas basicamente é comportamento aditivo, e aí são comportamentos que têm essas mesmas categorias, essas 4 categorias que eu mencionei. Não sei se faz sentido. Super, super. E acho que é legal a gente trazer um pouco dessa definição, né? Porque às vezes a gente vai trazer só pensando ali só esse nichozinho Uhum, e esquece de olhar para o resto ali, que às vezes está numa medicação e a gente fala, ah, mas é uma medicação, né? No café, né? Quantos pacientes, uma das primeiras coisas que a gente vai fazendo é tentando diminuir esse consumo ali de café. Então, acho que é muito rico a gente poder olhar também por esses ângulos. uhum, Acho que sim. nem a cafeína, acho que principalmente o café, ele não é nem olhado como algo Aditivo. problema em excesso, né, em aditivo. Ele nem é olhado. Uhum. E muitas Não. vezes acho que com a rede social ele acaba sendo até evidenciado, né? Do tipo, Uhum, né, o café de você tomar, de olha quantos cafezinhos. Não é uhum, visto como algo, nossa, isso pode ser um comportamento que está em excesso. Isso uhum, pode ser um transtorno, né? É, exatamente. uhum, sim. Eu acho que não dá para falar eu acho que não tem como a gente pensar em dependência, é, não entendendo que qualquer substância que altera o sistema nervoso é passível de gerar dependência, né? E a gente não discute muito, né, essa questão de droga Z, por exemplo, que são Zolpidem, alguma coisa, né? Gera dependência, né? Benzo gera dependência, café gera dependência, né? Claro que não tô falando que você vai apertar o botão e ficar dependente, não é isso. Mas afeta o sistema nervoso, e aí a gente pode pensar num risco. Me faz pensar também um pouco nessa questão do quanto né, essa dependência ali também não vão gerar outros tipos de problema, outras comorbidades mesmo dentro da patologia. Sim. É o que a gente vê Como é também. isso, Ana, para você aí na sua... Eu acho que essa parte é uma das partes mais interessantes, e que aí eu acho que entra um pouco nessa questão que a Fernanda trouxe sobre a frustração, né? Quando a gente pensa na dependência como um transtorno isolado, como um problema isolado, talvez seja até mais frustrante, né? Porque a gente não está olhando quais são as coisas que estão atravessando esse comportamento aditivo, né? Então, o que eu percebo, tanto na prática clínica, mas também na literatura, é que é muito associado com comorbidades.
E cada vez mais eu percebo pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, transtornos ansiosos, né? Transtornos de controle do impulso, né? Fora transtornos da personalidade. Mas, então, assim, o que a gente percebe é quem está dentro desse campo de pesquisa, que o uso da substância não é isolado, né? Ele quase que sempre tem a ver com ansiedade, quase que sempre tem a ver com transtorno depressivo. Então, é Quase que muito. vindo como uma consequência de algum transtorno, é isso? Perfeito, perfeito, Lê. Eu Uhum. percebo muito isso, assim, eu acho que a dependência, ela acaba, o comportamento de uso, ele vem como uma estratégia, muitas vezes de enfrentamento, né? Seja da vida, né? De desafios, de enfrentamento de frustração, enfrentamento de ansiedade, enfim. E aí acaba virando um segundo problema, que é quando você fica dependente, você ainda tem que manejar a emoção que a ausência da substância acontece, né? Então, se eu uso porque eu tô ansioso, e aí eu não uso, aí eu fico bem, né? E aí eu começo a estabelecer ali aquele padrão de consumo. À medida que eu não uso, eu também tenho emoções por conta disso, eu também tenho reações fisiológicas por conta disso. E aí o consumo vai justamente na linha de aliviar esse mecanismo, né, de ação da própria droga, né? O quanto os transtornos da personalidade, principalmente, ou de traços, né, que tenham aí da personalidade, acho que também os transtornos depressivos, ansiosos, mas enfim, o quanto faz parte da estratégia daquele indivíduo o Enfrentamento. abuso de substância, seja ele qual for, para lidar com uma falta de habilidade, seja em relação às suas emoções, a relacionamento interpessoal, falando em transtorno de personalidade, né? Então, eu tenho um problema comigo, né, com o meu self, com a minha identidade, eu tenho um problema nos relacionamentos interpessoais, eu tenho problemas com o que eu penso nos aspectos cognitivos, eu tenho problemas comportamentais, e eu faço o quê? Quase não tenho problema. Eu vou lá e utilizo a substância Uhum. achando que é isso que vai. Achando não, na verdade, não é um achar, né? É até uma palavra errada. Isso traz alívio. Isso traz Traz alívio. alívio. Me tira desse ciclo aqui, né? Me coloca num outro Pelo lugar menos um muito mais tempinho. prazeroso. Isso é real, isso traz É. alívio e causa prazer, né? Porque não tem Uhum. como a gente dizer que o uso não tem, não é essa palavra, né? Talvez a Ana consiga me ajudar. Não tô falando benefício, mas dá É prazer. prazer mesmo, Acho né, que Chay? benefício encaixa, né? Você tem um benefício que é o alívio. Isso, então aí É um você, ganho secundário que a pessoa acaba aí tendo. você acaba, então, quase nós não temos coisas a se trabalhar, você coloca mais uma. É. Aí você fala, E aí fica começamos por onde, por onde que a gente começa nessa né? história, né? E o quanto isso acaba sendo muito prejudicial para o processo terapêutico como um todo, né? Pensando aqui, né? Pensando, né? O quanto a Ana, né, Ana, o quanto você está aí na pesquisa e você busca isso aprofundar cada vez mais, mas o quanto quando a Lê começou a te apresentar e ela falou, né, um assunto tão longe, não longe, né, mas um assunto que nós não estamos, não pesquisamos sobre, mas, gente, é um assunto que interfere na nossa prática clínica o tempo todo. Se eu for fazer uma Exatamente. lista dos meus pacientes em que eu atendo na clínica, talvez nenhum sai dali da minha lista que não tenha associado Nenhum tipo. um uso de algo, né? Eu não estou dizendo de drogas pesadas, não é isso, mas na questão de, né, do álcool, né, É Do uma café, comida, a a pornografia. de utilizar isso, o uso, o abuso, de utilizar o abuso como uma estratégia de lidar com aquilo que eles não dão conta. E o quanto isso interfere.
E eu lembro, e a gente tem muito essa crença, né, do que a Ana falou também, né, na faculdade, do tipo, pode ser muito difícil. A Fer comentou, né, nossa, é muito Sim. desafiador. Eu já escutei pessoas dizendo, não, eu não vou olhar para isso, porque isso eu não vou atender. Uhum. Gente, vamos dar uma olhada, porque talvez, se você for, olha, eu não atendo pessoas que têm esse problema, talvez, né, daqui para frente, talvez você vai ter que começar a não atender muita Vai gente. tirar muito paciente da lista, né? É. E aí eu acho que esse é justamente o desafio mesmo, porque quando você pensa que grande parte, assim, a população cada vez mais consome mais medicação, Uhum, né? Pelo menos no Brasil, esse é um retrato. Álcool é muito normalizado na nossa sociedade, e os efeitos do álcool, em termos de, quando a gente pensa em dependência de álcool, a gente vê isso acontecendo mais tardiamente, né? Mas a gente tem o binge drinking, que é aquele padrão de beber pesado, que é muito comum no Brasil, principalmente entre jovens, né? Então, você bebe uma quantidade bizarra de bebida alcoólica, e isso passa a ser cada vez mais comum, né? E isso traz Uhum. prejuízo. Então, numa semana que uma pessoa fez binge drinking, ela já tá mais lentificada, ela tá com prejuízo cognitivo ali, né? Talvez ela não, a gente vai dizer para ela que ela é dependente de álcool, não é isso, né? Então, é bem difícil a gente pensar uma prática de psicologia, pelo menos até onde eu percebo também dos meus clientes, sem discutir questões de uso de substância. Seja a pessoa que faz um uso recreativo, né? E aí a gente pode pensar de drogas lícitas ou ilícitas, mas que também desenvolve aí um comportamento aditivo que, que pode vir a trazer mais prejuízos ao longo do tempo. Uhum. E fora o que a gente ainda pode receber, né, Ana, no quadro clínico, pessoas em que, quando você falou, né, esse uso recreativo, pessoas que vêm com esse discurso, né, de eu tô aqui por outros problemas, né, então, outras coisas do aspecto da minha vida. Mas olha, não mexe nisso no meu uso recreativo, porque é um uso recreativo. Aí, Uhum. qual é o limite, ô Ana? Tipo, Olha, é? O que que é o uso recreativo? A gente pensa, Vamos de polêmicas, né? vamos de polêmica, vamos de pensando, polêmicas. Me vamos, coloca na roda e já fala girando. assim, ó, pensando eu na minha prática clínica, é óbvio que eu não vou trabalhar um assunto se o meu paciente, né, não coloca em questão que aquilo é um objetivo da terapia. Porque eu posso, obviamente, enquanto profissional, orientá-lo de que, olha, né, É. o que você está fazendo é isso. E ele não quer trazer como objetivo de parar, a gente não tem como trabalhar, mas como é olhar esse limite em o que é recreativo e o que não é recreativo? Eu acho que essa pergunta ela é um pouco simples no sentido de pensar assim, tá, se eu for num restaurante comer um dia um pouquinho a mais, sei lá, vou num restaurante japonês e dou lá uma extravasada, né? Isso é uma situação pontual, né? Isso é uma situação pontual em que não vai me gerar prejuízo, não está gerando prejuízo no meu entorno, eu não estou me colocando numa situação de um risco grave, né? Eu tô ali num ambiente seguro, beleza. Agora, quando a gente tá pensando aqui, em hoje, nosso contexto, por exemplo, da cannabis mesmo. Nosso contexto é que a gente não sabe o que tem na cannabis. A gente sabe que o volume de THC na- no que tem de cannabis hoje é alto, é muito mais alto do que era 20 anos atrás. Então, só de você já assumir o risco de fumar maconha, você já está se colocando em risco. Agora, se isso acontece esporadicamente, vamos pensar que é difícil falar em tempo, mas uma vez a cada 3 meses, uma vez, sabe? Aquela coisa mais, evento raro, mas não é uma rotina.
aí a gente está falando de um uso recreativo. Uhum. Mas quando a gente está falando de uma rotina, uma vez por semana, a gente já começa a pensar que alguma coisa ali pode ser um problema, Uhum. né? Pode virar um problema, pode ser um risco. Uhum. Então, eu acho que tudo depende muito da frequência, da, da quantidade, da via de administração e do tipo de substância. Então, por Uhum. exemplo, uma coisa também é uma pessoa usar uma substância recreativamente que tem um potencial de causar dependência grande numa via de administração também perigosa. Aí a gente está falando de uma situação que já é um pouco mais arriscada. Entende o que eu quero dizer? Não sei se. Então, Uhum. então aquele que fala que o uso é recreativo, mas que está na rotina, na verdade, ele está criando, ele está criando um. Ele está. Se ele está em vias de criar um problema ou está criando já um Não, problema. eu acho que ele está dentro de um Já problema. está A num gente pode problema. pensar. Só não está Vamos, olhando para esse problema, não, né? vamos, Também. vamos pensar aqui que, com o que a Lê falou, vamos de polêmica. Na verdade, ele está querendo criar uma categoria não existente. É, E, né, porque acho que exato. talvez é menos pesado falar, né, eu uso, é recreativo. Quando? Todos os dias, não é uma vez. Não É existe uso recreativo aceito, uma vez né? por semana. Não existe uso Muito menos recreativo. por dia, né, Ana? Muito menos por dia. Não existe. E aí eu acho que quando o paciente não traz essa demanda como um problema, eu acho que é sempre uma oportunidade de, primeiro, como você mesmo disse, psicoeducar, falar, olha, isso aqui chama atenção, né? Isso aqui não passa despercebido no seu cérebro, né? Uhum, Para além da moral. A gente não tá falando de moral aqui, uhum. mas não passa despercebido, é um fato. E aí pode mandar centenas de artigos, mesmo que ele fale, ah, mas não faz mal, é só uma erva. Desculpa, não é bem assim. É, e aí também eu acho que é uma oportunidade de também não entrar no debate de tá certo e tá errado, mas de conceituar, né? Do tipo, qual que é a função desse comportamento, né? Por que que essa pessoa está usando isso como recurso? Porque a gente já sabe que muitas vezes a pessoa tem outras questões para além do transtorno, para além do uso da substância, Uhum. né? É, e aí eu acho que é o famoso comer pelas beiradas, né? Que é, tá, não vou bater na substância, mas a gente vai conversar de outras, a gente vai falar sobre outras coisas que mantêm esse consumo. Sim, Não sei se faz sentido. é. Faz muito. Quando você fala isso da função, né, também foi o que eu fiquei pensando enquanto você estava ali falando do ser recreativo, quando é uma vez a cada 3 meses, depois de 4 meses, ou seja, não tem uma frequência ali, e é diferente de quando tem, na verdade, uma função por trás de você usar aquilo, Hum, né? Então você É, usa em resposta de alguma coisa, é. né? Então isso já mostra esse ciclo, né? Assim, Uhum. faz sentido também? Sim, eu acho que sim. Uhum. Eu percebo dessa maneira. E eu acho que também tem um ponto que existe um ponto da experimentação. Ninguém Hum. fica dependente de experimentar uma droga, né? Quer dizer, não posso dizer ninguém porque eu não conheço todo mundo, mas não é esperado que as pessoas fiquem dependentes por experimentar uma droga. Quando a gente pensa no uso recreativo, a gente está falando dessas situações, assim, muito, né? Assim, realmente não tá na rotina, não é uma coisa é, planejada, mas quando a gente pensa que existe uma expectativa de consequência, uma expectativa do que vai acontecer, um- um- uma motivação, uma função, aí a gente começa a falar que tem uma outra relação com a substância que não recreativa, que talvez seja Uhum. medicinal, né? Uhum. Sim, e é interessante, né? Acho que a gente podia entrar então um pouquinho até para você deixar mais claro assim para a gente quais pontos, o que que a gente pode observar quando a gente está atendendo, né? Assim, uma pessoa que faz o uso, que às vezes também a gente está falando aqui
da cannabis, mas também da questão do álcool até mesmo, né? Assim, ou Uhum. até desses comportamentos também aditivos. Mas quais os sinais assim que a gente tem que observar para a gente classificar de que já pode ser uma dependência realmente, de que a gente está falando de uma dependência? Sim. Eu acho que depende muito da substância, né? Então, sei lá, se uma pessoa usa maconha, ela vai ter uma série de sintomas, e aí eu tô falando da maconha com especificação para o canabinoide THC. Eu não estou falando de todos os canabinoides que existem, pelo amor de Deus. Mas, então, a gente está falando do THC, a gente pode esperar algumas coisas. Se a gente está falando do álcool, a gente vai esperar outros comportamentos e outras facetas, vamos chamar assim. Então, os problemas, eles vão ser um pouco parecidos em termos de prejuízos nas áreas de vida. Então, quando a gente percebe um paciente que começa a. Acho que aí eu vou falar sempre nesse espectro, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo extremo para a gente pensar em gradações. Então, a gente pode falar de um paciente que tem uma síndrome amotivacional, que é uma característica muito comum de pessoas que usam maconha, principalmente com grau de THC mais alto. Essa síndrome motivacional são uma série de características em que o paciente ele tem um prejuízo em praticamente tudo de todas as áreas. Então, ele não tem uma produtividade, é, é, então ele não cumpre com compromissos. Muitas vezes ele não tem uma higienização adequada, né? E aí, quando a gente pensa em higienização, eu tô falando aqui de tomar banho, né? Não tem tem uma perda de apetite importante, né? Apesar da maconha ser tida como, aumenta o apetite, né? A larica, né? Contrapartida, a ausência da maconha gera a perda de apetite, né? Nessas pessoas. Então, essas pessoas passam a ter uma dificuldade de comer, que não associadas ao uso, uma dificuldade muito grande de funções executivas e memória, né? Então, existe aí também um paciente específico que eu estou pensando aqui, um, um aspecto marcante, assim, é uma dificuldade de gerenciar a própria vida como um todo, né? Então, esse é um extremo que também aparece no consultório. Uma coisa que eu vejo em questão em relação ao álcool, geralmente o paciente que tem um transtorno por uso de álcool, ele aparece mais velho no consultório, né? Mais velho mesmo, com essa queixa, né? Uhum. Então, tem um prejuízo cognitivo importante, um prejuízo de coordenação motora, uma perda da massa muscular grande, um embotamento afetivo importante. Isso aparece também em pacientes que têm transtorno por uso de cannabis, né? Uma dificuldade aí de entrar em contato com emoções, de expressar, enfim. E eu acho que alertas, assim, eu acho que geralmente não vem tão direto, né? Ele vem como falas do tipo, nossa, frequência de fala de tô de ressaca, tô cansado, bebi demais essa semana, ou bebi muito no final de semana, não lembro do que aconteceu, né? Envolvimento de situações de risco, então uma coisa que acontece muito, 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 é pacientes que bebem, perdem a consciência e acabam tendo situações de abuso sexual ou incerteza sobre o que aconteceu, né? Então, isso é um alerta. Claro, não tô aqui culpabilizando a pessoa que bebeu, né? Por favor, não é isso. Uhum. Mas é uma coisa que vai acontecendo e aí o comportamento de uso se mantém, mesmo diante desses problemas, né? Situações de risco como um todo, né? Então, até mesmo direção, né? Existe muito acidente de carro, não só por conta de álcool, agora não tanto álcool, né? Porque tem
uma série de formas de controlar, né, e tudo, mas o que a gente percebe é também cannabis como um fator de muitos acidentes de carro, né? Então, acho Parece que que são aí tem esses também uma. pequenos alertas. Depende muito também da substância, né, Ana? Acho que me parece que pelo que você está falando, cada uma tem uma certa consequência ali para ser Sim, percebida. sim, sim. Eu E acho que... Pode falar, desculpa. ia falar das questões familiares também, né? A família, como um todo, ela está sofrendo os efeitos desse uso abusivo. Uhum, sim. E aí, quando a gente pensa nisso, pensando um pouco em jovens adultos, geralmente o que se ouve quando a gente pensa em maconha é familiares reclamando, né, da falta de motivação, de começar coisas e não terminar, e etc. No álcool, a gente vê familiares também falando, mas aí falando sobre muito talvez dos prejuízos físicos que o álcool gera, né? Então, a pessoa tá inchada, a pessoa tem um cheiro de álcool, e entre outros, né? Então, esses relatos secundários, tipo, brigas secundárias. Então, a gente chega, briguei com a minha esposa. Aí ele conta, né? Briguei com a esposa não sei o quê, falou que eu não vai me beijar porque eu tô cheirando álcool, né? Então, esses relatos aí indiretos também contam como um alerta. É complexo, né, Ana? Uhum. Os filhos que não querem se aproximar, não querem sair junto, Sim, né? sim. Você falou no comecinho, né, quando a gente começou a conversar sobre mindfulness. E aí eu queria trazer a importância, né, de mindfulness, da meditação, Uhum. da regulação emocional para esses pacientes, a importância disso dentro de um processo terapêutico. O Uhum. que que você acha? Eu acho maravilhoso. É, eu fiz eu tive a sorte, assim, o privilégio de fazer uma formação, né, de mindfulness e prevenção de recaída, que é uma associação entre aqueles protocolos de prevenção de recaída que a gente conhece, muito da TCC e tudo, mas com a pitadinha do mindfulness. Então, E aí o mindfulness, ele vai discutir, né, a questão não só de olhar para o momento presente, de reconhecer os gatilhos e pensar, né, e adquirir ali uma sabedoria para pensar nas respostas que são mais apropriadas de acordo com os próprios valores das próprias metas, mas também ele discute muito essa coisa da tolerância ao desconforto, né? De tolerância ao que vai aparecer, né? Porque vai aparecer abstinência, vai aparecer a fissura, né? E vai aparecer o desafio, né, do teu ou da tua companheira que vai falar assim: olha, você bebeu hoje? Porque você ainda tá cheirando bebida, né? Então, o mindfulness, ele vai ajudar a, a regular, né, essas emoções, e a também olhar de uma forma muito compassiva, né, para si mesmo, né? Porque a gente pensa muito, eu acho que tem um estigma importante que dependente é manipulador. É quase que como aquela história do borderline manipulador, né? E, e aí, assim, eu acho que essas pessoas que vão, que estão nesse processo de dependência têm muita culpa, né? Muita culpa e vergonha. Então, o mindfulness, ele também, ele dá essa possibilidade, ele apresenta essa possibilidade de olhar para si com mais compaixão, com mais cuidado e com mais respeito às próprias escolhas. Tanto que no mindfulness, que é uma grande diferença, assim, quando a gente pensa no que a gente tem no Brasil, por exemplo, de NA, né, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, ele não vai falar sobre abstinência. Ele vai falar sobre como você vai
cuidar de você se essa for uma escolha, se essa for o que você consegue fazer agora, né? E é uma lógica muito diferente do que a gente vê, né, de cuidado. Então, o mindfulness, eu entendo que ele seja um protocolo, é um protocolo de 8 semanas, né? Só para contar um pouquinho para vocês. Protocolo de 8 semanas, onde são 2 horas semanais de prática com o instrutor, então é bem parecido com MBSR, MBCT, mas ele é focado especificamente para prevenção de recaída. Então, o nome ele é um pouco ingrato, porque ele não vai olhar tanto para prevenção de recaída, mas ele vai olhar muito para como você vai regular suas emoções nos desafios que aparecem por aí, né? E os Na desafios, nesse vida. caso, para essa população, é o uso da droga, né? Uhum. E aí você tem essas sessões que vão ser estruturadas para esse paciente adquirir consciência. Então, primeiro você adquire a consciência, aí você aprende estratégias de regulação emocional especificamente, e aí voltadas muito para essa coisa do que vem no impulso, né? O impulso de usar, o impulso de dar uma bolachada, um tapa na cara de alguém, enfim. Uhum. Então, esses pacientes muito impulsivos vão aprender a regular e, por fim, vão começar a pensar em fazer escolhas, né, que são mais guiadas nos valores deles, né? Então, acho que o mindfulness ele é muito complementar ao tratamento, pelo menos com a entrevista motivacional e a TCC mesmo, né? É muito legal. Nossa, super interessante, né? Assim, e como isso realmente encaixa com essa dificuldade mesmo que você está trazendo, que é a regulação, né, da emoção, é, a impulsividade, e aí vem como consequência também, ali como estratégia para isso, o uso, né, de Uhum, droga. Então, muito interessante, assim, na prática clínica, no consultório, né, Ana? uhum, Você que já tem essa vasta experiência, assim, antes de pegar o CRP, você já estava tendo contato, né, com a demanda. O que que você pode deixar aqui para quem está escutando a gente, para a gente também, assim, uhum, o que você vê de desafio, né, uhum, nessa demanda, de atender essa demanda mais específica, assim, na clínica, mas também de o que é gratificante para você, assim, o que você vê também de bom, né, assim, qual é a delícia também, assim, uhum, de tratar essa demanda. uhum, uhum. Duda, eu Eu vou acho. acrescentar uma partezinha ali para você que acho que às vezes a gente faz essa pergunta e as pessoas podem até entender de uma forma geral, mas acho que você pode focar muito, Ana, na sua experiência Na mesmo, sua Uhum, o que experiência. que você enxerga, quais são as suas dores, que acho que quando a uhum, gente, né, conecta ali com as nossas, que foi o que você falou ali no comecinho e todo mundo falou, é isso, né? Então, acho uhum, que uhum, pode ser bem voltado, que a Ana está na área acadêmica, né? A área acadêmica a gente tem que ter comprovações. Aqui não, a gente pode falar Aqui, só sobre a sua experiência Experiência. mesmo. uhum, é. Eu Uhum. acho que na minha experiência, hoje, o maior desafio não ter a expectativa de que o paciente precisa resolver, precisa, sabe, superar. Eu acho que esse é um desafio, porque Uhum. quando a gente entra num atendimento, eu acho que talvez vocês possam contar um pouco de vocês, pelo menos na dependência e transtornos psiquiátricos no geral, eu quero fazer essa pessoa ficar bem e eu, né? Então, acho que essa expectativa, ela acaba sendo um desafio, porque corre-se o risco de atropelar o que o paciente quer. Exemplo, muitas vezes já tive casos de pessoas que falaram assim: olha, eu não sei se eu quero parar de beber, mas eu sei que eu preciso dar uma pausa agora. E aí, assim, o desafio é a vontade de falar, meu amigo,
não dá para você se relacionar com essa bebida. Então, eu acho que essa coisa de eu quero resolver e eu tenho a resposta. Mas, na verdade, eu não tenho a resposta, porque a vida é dele. Quem tem a resposta é ele sobre a vida dele. Eu vou ser uma mera facilitadora ali no meio. Então, eu acho que é isso, assim. Esse é o desafio da expectativa e do desejo, né? De quero resolver, quero mudar, quero. Acho que esse é o. Não sei. Acho que hoje é esse o desafio. E Sim, o que como é tá ligada a bom, essa frustração, né? Desculpa te eu acho que interromper. Como que sim. tá realmente ligada à frustração que você falou É, no início? eu acho que sim. Eu acho Uhum. que, e aí eu acho que faz sentido até refazer o que eu disse antes, né? Porque, sim, eu acho que a frustração, ela existe mesmo, né? De você querer, né, que essa pessoa fique bem, no final das contas, né? E eu acho que o que é bom, assim, o que é gratificante eu acho que é a parceria que você tem com o cliente, sabe? Com o paciente. Então, é, eu acho que quando o paciente engata no tratamento e entende, né, e tá envolvido, é gratificante, assim, porque você de fato começa a superar muitos desafios que não seriam superados se você não tivesse uma relação de confiança com aquela pessoa, né? Então isso é muito gratificante. Eu queria fazer um linkzinho entre essas duas coisas que você falou, porque quando você começou a falar da frustração, da frustração não, né? Mas de ter que dizer, olha, de querer dizer, não dá para você se relacionar com a bebida e a gente ter que segurar isso para que o paciente entenda por si só que ele não vai conseguir se relacionar com a bebida, né? E que essa é uma dificuldade muito grande. Me deu um negocinho aqui dentro. Me gerou uma inquietação. E pela carinha das meninas, eu acho que elas também tiveram essa inquietação. Porque é muito difícil, né? A gente ter esse ímpeto de ajudar e de querer ver o paciente bem e não poder dizer, olha, não vai rolar, vamos trabalhar para não se relacionar com a bebida, né? Mas a gente tem que esperar o paciente vir com essa solução e dizer, olha, realmente eu não vou poder me relacionar com a bebida. E que talvez a gente ter essa sabedoria, vou dizer assim, né? Uhum. Essa regulação emocional faz parte do processo para que o paciente possa confiar na gente. E um dia dizer para a gente, olha, realmente não dá para me relacionar com a bebida, e agora eu estou engajado junto com você. Eu estou aqui para segurar a sua mão, para a gente caminhar junto num outro caminho, que é não Uhum. me relacionar com a bebida. É isso. É, sim. Vocês tiveram essa mesma sensação, meninas? Inquietação. O caminho que eu vou muito, assim, é de redução de dano, sabe? Então como que a gente vai beber de um jeito um pouco mais seguro, né? Então vamos garantir que você tá com uma garrafinha de água, garantir que você tá com uma amiga de muita confiança, porque aí você vai oferecendo cuidado de formas que essa pessoa possa se relacionar com ela mesma de uma outra forma. Garantir que você não vai de carro, então vai de Uber ou vai de carona com alguém que não beba. Sim. Eu acho que a Lê sentiu muito essa inquietação, né, Lê? A mesma inquietação que eu senti. A carinha da Lê, assim, mudou quando ela Uhum. começou a falar. É que eu acho que eu, pelo menos, né, eu me identifico muito, porque eu tenho muito essa necessidade de querer e desejar e ter que trabalhar muito comigo para não acelerar muito o processo do paciente, que eu quero ver ele bem logo, né? Então, muitas vezes é esse movimento da gente falar assim, calma, você tá olhando de fora, é o seu olhar, né? É o seu valor de querer e Uhum. desejar que isso acelere muito. As coisas não são desse jeito, né? E acho que o que facilita muito para mim é eu poder olhar para essas situações e falar quando o problema é seu, né? Quando você está no lugar de paciente, você também não consegue enxergar dessa maneira, né? Então, calma, desacelera e Uhum. vai no ritmo que o paciente. E em alguns momentos eu até falo, olha, né, tá acontecendo algumas coisinhas que me fazem enxergar dessa maneira, mas eu entendo que talvez o processo não seja tão por aí,
Uhum, Vamos no seu ritmo. Se eu puxar demais, me fale uhum, também, né? E foi na minha expressão que eu tento controlar um uhum. pouquinho que a Fer percebeu que eu emocionei. Ana, tá muito bom esse papo aqui com a gente. Mas em algum momento as coisas precisam acabar. E eu fico assim, muito feliz de ter você aqui e a gente poder ter esse primeiro espaço num podcast para você. Quero dizer que foi muito bom mesmo. E talvez, se você já tenha escutado alguns episódios nossos, você sabe que no final a gente tem uma mensagenzinha, que é um pedido que a gente pede para os nossos convidados. E a gente queria pedir para você também, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está aqui ouvindo a gente. E a única restrição que a gente tem é que essa mensagem realmente venha do fundo do seu coração, para que possa Uhum, conectar com quem está aqui ouvindo a gente. uhum, uhum. Então, a gente queria fazer esse pedido para você. Eu pensei, eu já sabia, né? E aí, porque eu faço Essa é isso a muito convidada fácil, ouvinte, eu já ó. assisti podcast muitas vezes. Então, assim, Hum. é, mas eu fiquei pensando um pouco, e aí eu acho que tem uma poesia que veio muito que veio, na verdade, que a gente lia para os pacientes da comunidade terapêutica no, num dos momentos, em uma das sessões de mindfulness. E eu acho que esse poema, ele é, na verdade, muito apropriado para gente que é psicólogo também. Na verdade, talvez para todos os seres humanos. Mas, enfim, então eu pensei, eu tava com muita vontade e eu não tava conseguindo lembrar o nome. Eu só lembrava, tipo, alguns versos. Então, enfim, aí eu lembrei e eu queria ler esse poema. Posso? Por favor. Então, o poema chama Casa de Hóspedes e ele conhece? Ai, muito, né? Ai, meu Deus. Tá. O ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de tristezas, que varre violentamente a sua casa e esvazia toda a sua mobília. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles devem estar te limpando para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Ai, maravilhoso, Ana. Achei super simbólico Lindo, lindo. também pro tema que a gente está, né? Acho que ele tem um significado muito importante também para você. Que Lindo. bom, Ana. Que escolha maravilhosa. Bom que vocês gostaram. Ana, de novo, Hum. assim, muito obrigada, né? A gente, talvez as meninas não tenham pensado nisso. A Ana está num fuso muito diferente do nosso. Então ela está lá já de noite, né, Ana? Aham, de noite, mas Com sol, Com com sol. sol. que falta aqui, como vocês podem perceber. Ai, meu Deus. Amanhã chega, amanhã chega. Ai, não sei, eu já estou conformada. Obrigada de coração. Acho que é um tema muito relevante. Acho que a Chay também trouxe um ponto muito importante do tema, que é a gente realmente precisa estar atento a isso, porque não vai ser talvez a demanda principal ali para vocês, mas Uhum. ela vai estar ali camufladinha e vai precisar de cuidado. E acho que você trouxe grandes coisas para nós que estamos aqui e para quem está ouvindo a gente também. O Ai, que eu fico vocês Hum. feliz. acharam, meninas? Foi Tenho incrível. certeza que vai ajudar muita gente que está escutando, porque de fato é uma demanda que chega na clínica, né? Aparece, A gente não quer olhar né? para ela, mas Então, ela está ali, mas ela né? tá ali. Os pacientes às vezes não querem olhar, né? Mas ela tá, a gente vê. Então,
Acho que, de fato, Ana, muito, muito obrigada. Você trouxe muita informação aqui. Acho que vai ajudar muito quem está escutando. E obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por estar aqui num fuso totalmente diferente. Adorei te conhecer também e saber um pouquinho aí da tua trajetória. Obrigada. Ah, Foi muito bom, obrigada. né? Foi maravilhoso, foi rico, foi Então, calmante também, né? Foi muito, deu muita luz pra gente. E para a gente finalizar, diz para o pessoal aí onde a gente te encontra, quem quiser entrar em contato com você, onde é que você tá. Uhum. Bom, eu tenho Instagram, né? É, @AnaPaulaDonati. E é isso. Só me mandar mensagem, eu respondo. E a gente conversa. força na sua pesquisa. Vai Ai, com tudo. A gente ai, precisa de força. pô. Obrigada. Obrigada. A A Chay te parte entende. aí. Pois é, colega. Mas, mas, mas Uhum. Tá, Força, força e e fé. o quanto a gente realmente agradece também vocês por isso, né? Porque sem isso, a gente também não tem instrumento para trabalho, previdência, que a gente tanto fala e busca, né? Parabéns por isso também. Obrigada. Obrigada, meninas, Gente, pela obrigada oportunidade. por quem está aqui Adorei ouvindo. conhecê-las. Ótimo. Muito Um mesmo. Tchau. beijo. Tchau, Tá tchau. bom.